Meus estudantes do 12º ano, espero que vocês estejam bem. Eu sou Ernesto dos Santos da Silva, professor da disciplina de Língua Portuguesa do 12º ano de escolaridade da Escola Secundária Geral Rui Isso Lara Isso de Liquiçá. Na nossa aula de hoje, vamos aprender sobre funcionamento da língua, particularmente a oração subordinada, substantiva, finita e não finita. Por isso, prestem muita atenção e vamos iniciar a nossa lição. Estudantes, a oração subordinada substantiva exerce, em relação à oração subordinante, as funções sintáticas normalmente desempenhadas por grupos nominais. Grupo cujo núcleo é um nome, também designado como substantivo, na tradição gramatical. Sujeito, complemento de um verbo, complemento direto, complemento indireto, complemento oblíquo, complemento de um nome ou de um adjetivo. Sendo assim, as definições da oração subordinada substantiva, completiva, finita e não finita são as seguintes. Seguir, vamos à definição. Subordinada porque depende da oração subordinante, sozinha não faz sentido. Substantiva porque pode ser substituída por um nome ou grupo nominal isso. Completiva porque completa oração subordinante. Finita porque o verbo se encontra numa forma verbal finita, ou seja, o verbo conjugado. Não finita porque o verbo se encontra numa forma verbal não finita, ou seja, infinitivo. Estudantes, já conhecemos as definições da oração, certo? Então, para que vocês possam compreender melhor, vejamos os seguintes exercícios. Seguir, divida e sublinhe a oração que se siga e identifique a sua função sintática. Seguida, vamos ver os exemplos. Perturba-me que haja tantos problemas. A oração divide-se por duas orações: oração subordinada e oração subordinante. Oração subordinada porque depende da oração subordinante. Sozinha não faz sentido. Substantiva porque pode ser substituída por um nome ou grupo nominal isso. Completiva porque completa oração subordinante. Finita porque o verbo se encontra numa forma verbal finita, ou seja, o verbo está conjugado. Função sintática de complemento do sujeito, isso perturba-me. Segundo exemplo, o texto revela que muitas pessoas sofrem de fome. A oração divide-se por duas orações: oração subordinada e oração subordinante. Oração subordinada porque depende da oração subordinante. Sozinha não faz sentido. Substantiva porque pode ser substituída por um nome ou seja, grupo nominal isso. Completiva porque completa oração subordinante. Finita porque o verbo se encontra numa forma verbal finita, ou seja, o verbo está conjugado. Função sintática do complemento direto. O texto revela isso. Seguir, divida e sublinhe a oração que se siga e identifique a sua função sintática. Exemplo: o aluno pediu para sair mais cedo.
A oração divide-se por duas orações: oração subordinada e oração subordinante. Subordinada porque depende da oração subordinante. Sozinha não faz sentido. Substantiva porque pode ser substituída por um nome ou grupo nominal isso. Completiva porque completa oração subordinante. Não finita porque o verbo se encontra numa forma verbal não finita ou o verbo infinitivo. Função sintática do complemento direto, o aluno pediu isso. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de hoje, onde aprendemos um pouco sobre o funcionamento da língua, certo? Espero que com esta explicação ajude-vos a compreender melhor sobre a função da oração. Muito obrigado pela vossa atenção e encontraremos na próxima aula com outro tópico. Até a próxima!